Oi, turma! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade sobre patologias macro e microscópicas do sistema digestório e vamos iniciar a parte 2. Tudo bem? Vamos lá então. Nessa parte 2 nós vamos trabalhar dois segmentos, né? Como eu já havia comentado na videoaula anterior, sobre o sistema digestório. Nós vamos contemplar aqui, né, nesta videoaula, as patologias de rumen, retículo e omaso. E numa outra videoaula seguida a esta, que também é referente a essa parte 2, eu dividi para poder ficar mais didático e não ficar muito longa a aula, nós vamos falar sobre patologias de estômago e daí do abomaso. Tudo bem? Vamos lá então. Antes de iniciar, né, as patologias propriamente ditas aqui dos pré-estômagos, eu deixo aqui alguns slides para vocês estudarem, né, a anatomia, as regiões, né, dos pré-estômagos. Para quem já teve a anatomia 2, revisar, tudo bem? Então, aqui algumas imagens para vocês fazerem um estudo macroscópico desses órgãos. E também, né, imagens e informações para o estudo histológico, tá bom? Das mucosas, da parede, do rumen, do retículo e do omaso. Então, vou trazer algumas características de cada um desses pré-estômagos. Por favor, se dediquem, né, estudem, para que possa ter um bom entendimento. Algumas fotos, tanto macroscópicas quanto microscópicas, de cada um deles. Retículo. O omaso. Além disso, gente, também aconselho vocês a consultarem lá na página 344 do nosso livro base, né, aqui nosso livro referência da disciplina, que é o Base de Patologia Veterinária, falando um pouco sobre essa questão introdutória. O capítulo referente, né, a patologias do sistema digestório é o capítulo 7. E aí lá na página 344 ele traz um pouquinho, né, um parágrafozinho lá falando um pouco sobre a estrutura e função dos pré-estômagos que pode ajudar vocês também aí no entendimento. No mais, aconselho buscar os livros de anatomia e de histologia, os materiais que eu já tinha recomendado. A primeira patologia que nós vamos colocar aqui, nós vamos estudar, é o timpanismo ruminal. A gente já falou tanto do timpanismo, né? Até quando a gente estava estudando o timpanismo cadavérico, que eu ressaltei essa diferença lá, né, do timpanismo ante-mortem e o pós-mortem, a gente acabou explicando um pouco já do timpanismo ruminal ante-mortem, aquele que é uma patologia que acontece em vida, tudo bem? Agora a gente vai dar uma fundamentada, né, sobre isso mesmo. O timpanismo, então, gente, ruminal, aqui dito ante-mortem, né, que é a patologia, é a superdistensão do rumen e também do retículo, tá? Muita gente pensa que o timpanismo está acontecendo apenas no rumen, mas não. O retículo é o órgão ali associado à digestão também, né, onde acontece o processo digestório. Então, não só o rumen sofre distensão, mas o acúmulo de gases produzidos pela fermentação excessiva, também vai acontecer no retículo. Aqui, quando a gente está falando de timpanismo ruminal, que é tipo timpanismo ante-mortem, né, a questão patológica, a gente tem que lembrar que essa fermentação está acontecendo em vida. E esse gás só está aqui acumulando porque por algum motivo ele não está conseguindo ser o quê? Liberado. Tanto pela eructação, quanto, né, seguindo ali em diante, retículo, omaso, bomaso, seguindo pelo delgado, grosso e sendo depois, né, liberado pela flatulação. É claro que a liberação de gás do rumen, ela é quase que majoritariamente ocorrente pelo processo de eructação. Tudo bem? Nós podemos classificar o timpanismo ruminal, né, patológico, em dois principais tipos. O timpanismo quando ele é primário, né, que é realmente algum distúrbio no rumen em si, que gera, né, esse acúmulo do gás pela fermentação, pela não sua expulsão. E aí um dos principais tipos, né, de timpanismo relacionado ao tipo primário é o espumoso, que na verdade a gente pode ter ali o gás livre e ele não está sendo, né, liberado, ou o gás preso em partículas, em bolhas, como se fosse lá quando a gente explicou do edema pulmonar. Então, é o gás que acaba se misturando com a porção líquida excessiva que tem ali no rumen, o conteúdo líquido, e que vira uma espuma. Normalmente, o timpanismo primário, seja espumoso ou gasoso, ele acontece pela mudança abrupta da dieta. Então, normalmente o animal está comendo um tipo de alimento e
de uma hora para outra, de um dia para o outro, literalmente ele começa a consumir outro tipo. Então, por exemplo, ele estava só lá na silagem e no dia seguinte ele já começa a comer só forragem, um capim, ou vice-versa, por exemplo. Ou ele não recebia nada de ração e no dia seguinte ele começa a receber quantidades suplementares de ração na dieta. Tudo isso, gente, pode gerar uma mudança abrupta nessa dieta e uma mudança que afeta a microbiota do rumen. Por quê? Porque as bactérias e protozoários que compõem a microbiota ruminal, elas vão se adaptando a digerir e trabalhar como substrato para sua sobrevivência e aí fornecer a digestão, que é uma troca que existe, né, ali entre o ambiente ruminal e essa microbiota, a fazer a digestão daquele tipo de dieta. Quando isso é mudado de forma abrupta, sem um período adaptativo, onde você vai introduzindo vagarosamente a nova dieta, o novo componente da dieta e tirando o anterior, ou se você vai manter, por exemplo, a forragem, agora só vai acrescentar a ração e começando aos pouquinhos, você gera um desequilíbrio da microbiota ruminal. E normalmente esse desequilíbrio da microbiota ruminal gera uma superfermentação desse conteúdo. A microbiota não consegue, né, controlar, organizar, deixar esse processo digestivo equilibrado. Isso gera uma superdistensão do rumen. Bruna, mas como que então, por exemplo, o timpanismo espumoso pode acabar, né, gerando o conteúdo espumoso, né, esse acúmulo de gás na forma de espuma no rumen, pode gerar esse timpanismo primário? O que acontece é que essa espuma, gente, vai ocupando toda a parte mais dorsal do rumen, onde está o cárdia, que é a transição do esôfago para o rumen, para onde esse gás, né, ou essa espuma, teoricamente, teria que sair. Como esse gás não está em forma de gás, mas está em forma de espuma, ele não consegue sair pela eructação. Muito pelo contrário, mesmo que tenha uma camada de gás, uma camada de espuma, que é gás e líquido, conteúdo, né, que é a estratificação do ambiente ruminal, esse conteúdo espumoso bloqueia o cárdia. Então, até o conteúdo que está separado em gás e não é espuma, não consegue sair. Impede a eructação, muito menos esse conteúdo espumoso. Isso vai fazendo o quê? Só super distendendo o rumen, gerando aqui um aumento de pressão intraabdominal, que consequentemente também vai levar a um aumento de pressão intratorácica. Já comentou, né, que o timpanismo ruminal pode sim levar o animal a óbito quando não solucionado por parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque eu tenho um aumento muito grande da pressão dentro do abdômen, o rumen se distende, ele vai comprimindo todas as vísceras abdominais, gera compressão também do diafragma, que comprime coração e pulmão. Tudo isso prejudica tanto o retorno venoso do coração, quanto a função respiratória. E aí, a chegada de sangue ao coração e o funcionamento do pulmão, né, na troca gasosa, sua inflação, né, na inspiração e na expiração, a complacência pulmonar é prejudicada, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, nos casos que vão chegando extremo, né, essa pressão ali absurda. Então, lembrados do que a gente já comentou isso? Comentamos isso em momentos ao vivo, de dúvida, né? Foi muito bacana e que agora você já tem uma noção aí do processo. O outro tipo de timpanismo que pode acontecer é o timpanismo secundário. Muitas vezes o problema não está no rumen em si, como nesse caso que a gente citou aqui quando acontece esse acúmulo de gás e espuma, que é o timpanismo primário. Alguma outra lesão em outro órgão associado ao rumen, o principal deles aqui é o esôfago, e que impede a eructação e acaba que o rumen vai acumulando, né, a produção de gás, que na verdade nesse caso ela não está descontrolada, não é produzida por uma superfermentação, mas é porque a fisiologia do rumen está normal, ele vai produzindo gás normal ali, só que não escoa, não eructa, tudo bem? E aí é a principal causa que leva essa consequência, esse timpanismo secundário, são as lesões de obstrução e estenose, que a gente até estudou na videoaula passada, que acometem o esôfago, tanto a obstrução e estenose física ou mesmo funcional. Então, as causas físicas que a gente viu lá, né, que pode levar a essa obstrução ou estenose do esôfago, estão envolvidas pelas causas diversas relacionadas aos corpos estranhos. Então, né, é aquela maçã, é aquela fruta, o rolão de milho, é o osso. Tudo isso pode gerar,
né, na verdade, a obstrução esofágica nos animais. Aqui nos ruminantes, gente, aqui na vaca, qual que seria o principal deles? Qualquer tipo de alimento que ele acabe comendo, não mastigando adequadamente, que gera obstrução. Então, rolão de milho pode ser, eu dei o exemplo da fruta de lobo também, né, que pode acometer aí essa questão, que é muito comum dos ruminantes acabarem comendo. Quem não conhece a fruta de lobo, joga aí no Google, descobre o que é e por que tem esse nome, tá? Às vezes ele vai comer uma manga, alguma coisa do tipo gera essa obstrução lá esofágica. E o problema todo não é só gerar obstrução. A obstrução por si só já vai impedir a eructação, concordam comigo? Agora, se essa obstrução ela permanecer por mais de 48 horas e gerar lá aquela lesão compressiva circunferencial, que gera depois da retirada do corpo estranho, a cicatrização dessa lesão, e essa lesão pode ter uma estenose, eu posso ter uma diminuição do lumen do meu esôfago. E às vezes, gente, essa estenose física devido à cicatrização, ela pode ser tão grave que quase que impede mesmo a passagem, não só de alimento, mas a própria saída de gás do rumen. Por isso que isso pode acontecer, tá? Outras coisas que podem comprometer é crescimento de neoplasias no esôfago ou na base ali do esôfago, procárdia e rumen, que vai gerar uma compressão, gera uma obstrução, ou massas adjacentes, às vezes é algum órgão que está comprimindo ali o cardio, o esôfago, né? Também pode acontecer gerando esse quadro de obstrução. Já as disfunções funcionais, nós devemos lembrar que é o quê? Não é nada obstruindo de fato o esôfago, nem a estenose. Simplesmente o esôfago, né, ele não consegue fazer sua abertura, ele fica permanentemente colabado, ou propriamente o cardio, que deveria se abrir e fechar para controlar ali a saída do gás do rumen para o esôfago e o animal eructar, não estão funcionando, são disfunções de inervação. Uma patologia muito importante que a gente vai estudar logo mais, né, na próxima videoaula, que complementa essa parte 2, como eu expliquei aqui no inicinho da nossa videoaula de hoje, é as patologias relacionadas ali também a bomazo. Então, uma patologia que a gente vai conversar ainda hoje nessa videoaula é a indigestão vagal. A indigestão vagal, ela é uma indigestão, ou seja, um processo de digestão anômalo, prejudicado, principalmente porque há um escoamento deficitário, prejudicado do alimento que sai do rumen para o retículo e para o omaso, mas principalmente do omaso para o abomaso, que aí é a próxima, junto com o estômago, os próximos segmentos que nós vamos estudar aí na próxima videoaula. Essa indigestão vagal, ela se dá por uma lesão no nervo vago, por isso indigestão vagal. O nervo vago, gente, ele é muito importante para coordenar funções dos pré-estômagos e do abomaso. E quando ele sofre algum tipo de alteração inflamatória, alguma lesão, ele não consegue coordenar o processo, porque ele que é responsável por coordenar o processo de eructação. Se ele não manda o comando de avisar, tipo, rumen, chegou a hora aí de esvaziar, cárdia, abre para liberar o gás. Isso não acontece. Então pode ser um problema funcional, de origem neurogênica. E aí a gente vai ter o timpanismo secundário, tudo bem? Peço para vocês pegarem a nossa aula de alterações cadavéricas, lá na parte do timpanismo cadavérica, e relembrar para não esquecer a diferença de timpanismo antemortem e pós-mortem. Lá eu coloco algumas dicas para a gente relembrar. Como que a gente visualiza o timpanismo? Pela distensão do rumen. O rumen, gente, ele está predominantemente ocupando, né, o quadrante esquerdo da cavidade abdominal do ruminante. Então, inicia aqui por uma distensão na fossa paralombar esquerda, que com o processo evoluindo, o acúmulo de gás continuando, eu tenho início, né, a distensão bem drástica do lado esquerdo, como o rumen vai, né, se distendendo, ele vai empurrando as vísceras mais para o lado direito, o que gera o início da distensão também da fossa paralombar direita, e o quadro grave pode chegar nessa distensão bilateral completa, que é o que está mostrando nessas figurinhas, a letra B, esse animal, e a letra C, esse outro animal. Isso aqui é um quadro bem sério, drástico, de distensão, né, de timpanismo ruminal. Bruna, mas aí, beleza, como que eu posso acusar lá na necrópsia, né, que o animal ele morreu por um timpanismo antemortem, né? Porque você vai encontrar lesões dessa compressão, desse prejuízo do retorno venoso que está tendo devido ao aumento da pressão intraabdominal e intratorácica.
Então, olha esse animal aqui, num caso extremo, né, de timpanismo. A gente observa e deve procurar nos órgãos que são afetados por essa compressão e tendo assim seu prejuízo vascular, a chamada linha de timpanismo, que é aonde acontece a compressão devido a essa força do rumen, né? Então a pressão intraabdominal e intratorácica exacerbada gerando pressão nas estruturas, nos órgãos ali afetados, é o quê? Que parte aonde fica pálido, não estava chegando sangue, e aonde fica super congesto, que é o retorno venoso prejudicado, tem uma grande quantidade de sangue acumulado. Essas diferenças nas estruturas nos demonstram, né, essa demarcação aonde houve o comprometimento do retorno venoso, aonde essa distensão ruminal foi gerando ali compressão e isquemia. E aí é muito comum que na transição aqui do esôfago, né, e traqueia na entrada do tórax, né, então quando eles estão naquela entrada do tórax, saindo da região cervical, que essa linha de timpanismo aconteça bastante, que é o que está nessa foto. Aqui eu tenho, olha, é o esôfago e aqui a traqueia, bem aqui já na região de entrada de tórax, porque aqui a gente já vai ver pulmão e os outros órgãos torácicos, bem nessa altura aqui a linha do timpanismo. Bruno, eu consigo ver em outras regiões? Consegue, mas essa aqui é uma das regiões que mais facilmente a gente pode procurar essa linha de timpanismo para visualizar e comprovar que foi um timpanismo em vida, né, antemortem, e que o animal provavelmente teve esse comprometimento vascular e respiratório tão grande que levou a parada cardiorrespiratória e ele veio ao óbito. Tudo bem? Uma solução, gente, para os animais, é só por curiosidade que eu vou falar isso aqui, tá? É um complemento aí, eu sempre trago alguma coisinha para vocês. Uma solução para os animais que têm timpanismos primários, crônicos, que você não consegue descobrir a causa ou não solucionar a causa, é a fístula ruminal. Principalmente animais que têm timpanismo espumoso, que não se consegue solucionar esse problema, a causa que leva ao acúmulo daquele gás preso, né, em bolhas, gerando essa espuma, é o uso da fístula ruminal. A gente utiliza, né, de cirurgia a colocação desta fístula para que haja uma abertura do rumen. Então, toda vez que o animal começa a distender exageradamente, a gente esvazia o rumen, tira o excesso para que ele não tenha todo esse prejuízo, né, na função cardiorrespiratória, como a gente comentou. Tudo bem? É bem bacana o contato e a oportunidade de ver animais fistulados. Além desse intuito terapêutico, que às vezes são medidas extremas que devem ser adotadas, a fístula ruminal muitas vezes é realizada nos ruminantes para estudo, para pesquisa. Né? Eu tive a oportunidade, na época da graduação, trabalhar com animais fistulados na minha iniciação científica. Então, foi muito bacana, né, conseguir ter ali o contato com o ambiente ruminal. Seguindo nas patologias aqui de rumen, retículo e omaso, uma recorrente é a presença de corpos estranhos nesses órgãos, né, nesses pré-estômagos. Um caso nós já, né, estudamos, que era a presença de corpos estranhos pérfuro-cortantes, como pregos, arames, e que a gente incriminava lá, né, olha a presencinha do prego aqui, a possibilidade de ocorrência da retículo peritonite traumática, que é o retículo, né, ó, onde o preguinho está atravessando. Estudamos até que a consequência, né, dessa patologia poderia ser esse corpo estranho perfurar o retículo, atravessar o diafragma e chegar até lá no pericárdio. Lembram disso? Pois é, mas não é só de corpos pérfuro-cortantes que podem ocorrer como corpos estranhos nos pré-estômagos. Nós podemos ter, gente, outros corpos estranhos, como por exemplo os fitobenzoares. Os fitobenzoares, gente, é a formação de bolas dentro do rumen, principalmente de fibras indigeríveis. Isso mesmo, ao longo aí de muitos anos, o ruminante pode acabar ingerindo fibras, que são alimentos, forragens que possuem fibras indigeríveis ou de muito difícil digestão. E essa fibra, ela literalmente fica lá no rumen. Ela é indigerível, ela não segue, ela pode ficar lá no rumen e servir de substrato para ir formando o acúmulo de fibras indigeríveis umas sobre as outras, até que forma aqui essa concussão, né, de fibras que tem esse formato de bola. Bruna, por que tem esse formato de bola? Porque acaba que o movimento que vai tendo desse conteúdo dentro do rumen vai gerando essa deposição das fibras indigeríveis nesse formato mais arredondável, que é uma foto aqui, ó, clássica. Bruna, isso pode levar o animal à morte? Olha, pode gerar um comprometimento na saúde sério dele se por acaso esses fitobenzoares eles caminharem do rumen para o retículo ou para o omaso
em alguma dessas transições, eles acabarem gerando algum tipo de obstrução, né, em regiões onde há um estreitamento da passagem de alimento. Dentro do rumen, que é realmente um órgão, né, grande, de um volume muito expressivo, a gente acaba tendo o quê? Muitas vezes acaba sendo um achado de necrópsia. O animal morreu por um outro motivo e quando você está fazendo necrópsia, avaliando ali, né, os órgãos, você encontra os fitobenzoares. Além de fitobenzoares, pode haver a formação do tricobenzoar, de maneira semelhante ao que eu expliquei do fito. O animal pode acabar ingerindo pelo próprio contato entre um animal e outro, né? Nós sabemos que os ruminantes são extremamente sociáveis, principalmente os caprinos, e acaba que aí você tendo o conteúdo de pelo, acaba que vai acumulando, formando ali. O tricobenzoar ele é mais raro, tá, gente? O mais comum são os fitobenzoares mesmo, tudo bem? Além, gente, desses dois citados, que eu ainda não tinha comentado com vocês, a gente pode achar outros corpos estranhos diversos. Por exemplo, parafusos, que não necessariamente são pérfuro-cortantes, como esses aqui que não são abrasivos. Esse aqui foi um achado na necrópsia desse animal. Roupas, sacos plásticos, algumas embalagens, que sim, podem gerar obstrução da passagem de alimento do rumen para o retículo, do retículo para o mas e assim por diante. Então, quanto maior for esse corpo estranho, mais o risco animal tem. E a ingestão desses corpos estranhos anômalos, né, desse apetite depravado que a gente fala, pode acontecer por diversos motivos, né? Inclusive animais que são criados muito soltos, que têm acesso aí, né, a muitos materiais, a gente tem que tomar cuidado porque pode acontecer, tá bom? E aí tem que ser feita a retirada via cirurgia, dependendo do caso. Seguindo com as nossas patologias, um distúrbio muito importante dos pré-estômagos é o distúrbio inflamatório, ou seja, é a inflamação dos mesmos. O mais comum é a ocorrência da inflamação do rumen, que é a ruminite. Olha aí o sufixo "ite" da inflamação. Mas nós não podemos descartar que a reticulite e a omasite estejam associadas a um quadro de ruminite, pois essa inflamação pode se estender aos demais pré-estômagos posteriores ao rumen. Um dos casos mais clássicos de ruminite nos bovinos, por exemplo, é a acidose lática gerando um quadro de ruminite. Gente, a acidose lática é a produção depois de ácidos durante o processo de digestão que vai estar desorganizada, desequilibrada. E essa também é uma patologia que muitas vezes, na sua grande maioria, está associada à mudança brusca de dieta. Então, a fisiopatologia dessa doença, ou seja, como ela se desenvolve ali, o mecanismo fisiopatogênico, está associada aqui. É um animal que sofreu uma mudança brusca de dieta e que normalmente ele não comia alimentos facilmente fermentáveis, ou seja, alimentos ricos em carboidratos, e passou a comer de uma hora para outra, tá? Então, pensem aí em alimentos que têm muito amido, muito carboidrato, por exemplo, silagem ou uma grande quantidade de ração. Sem aquela adaptação prévia, não que não sejam indicados esses alimentos, o bovino pode ingerir ele normalmente, mas tem que ser feita uma adaptação. Por quê? Porque esse alimento chega lá na microbiota ruminal e a bactéria, o protozoário que está lá responsável por fazer essa digestão, ele leva um susto. Ele começa a ter um descontrole no processo de digestão e de fermentação. Então, gera aí a morte desses micro-organismos e acaba que favorece o crescimento de outros que estão lá, mas que estão bem controlados, né, e subjugados, porque são patogênicos. E aí os patogênicos ganham ali uma chance de causar patologias, que é o que vai acontecer aqui na acidose lática. Então, antes de a gente explicar aqui a apresentação macroscópica e microscópica, vamos entender o processo fisiopatogênico como um todo? Então, com a sobrecarga alimentar de alimentos muito fermentáveis, ricos em carboidratos, essa troca de dieta gera uma acidose metabólica na vaca. Por quê, Bruno? Porque esses alimentos carboidratos, quando são lá digeridos e fermentados, infelizmente, na tentativa de digerir ele gera a formação de grandes quantidades de ácidos graxos voláteis, num processo desequilibrado. Essa produção excessiva de ácidos graxos voláteis faz com que o pH ruminal neutro decaia, vire ácido, tenha diminuição abrupta do pH ruminal. E isso, gente, é lesivo para a microbiota ruminal, para as bactérias e protozoários boas, positivas, não patogênicas, que trabalham e são fundamentais para a digestão ruminal.
a digestão microbiana ruminal. Consequência disso, se eles estão morrendo, eles acabam abrindo condições e até condições mesmo, né, mais propícias para o crescimento de micro-organismos que estão ali presentes, mas em baixa população, para que eles cresçam e comecem a agir, que são, por exemplo, os streptococcus e os lactobacilos. Os streptococcus e os lactobacilos vão também começar a fazer a digestão desse alimento rico em carboidrato. Então, eles que são mais adaptados com esse pH mais ácido e até com a digestão desse substrato, né, rico em carboidrato, eles fomentam mais ainda a produção desses ácidos graxos voláteis e, além dos ácidos graxos voláteis, eles vão acabar liberando, nesse processo, né, metabólico, grande quantidade de ácido lático e alguns sais. E isso tudo gera uma acidose lática do ácido lático, acidose lática, que culmina num tipo de acidose metabólica. Isso gera um grande desequilíbrio do ambiente ruminal, não só na sua diminuição de pH, mas em relação à troca de fluidos entre o rumen e a corrente circulatória, mas também da secreção e absorção dos metabólitos que são, né, realizados ali pelo processo digestivo do rumen. Um desses distúrbios é o aumento da pressão osmótica, que faz com que o rumen puxe grande quantidade de água e estimule a secreção de uma grande quantidade de água dos vasos em direção ao ambiente ruminal. Nós sabemos que o sangue ele é composto por água também, além dos outros componentes celulares, moléculas e assim por diante. E aí, quando eu tenho o estímulo de saída de água de dentro do vaso para o interior do rumen, a gente chama esse processo de sequestro hídrico ruminal. É como se o rumen estivesse roubando, sequestrando a água presente no sangue. Tudo bem? E esse fato, essa alteração, causa um primeiro distúrbio muito grave, que é a desidratação, seguido da hipovolemia, porque a volemia é o que? O sangue com a quantidade de água adequada. Quando a quantidade de água do sangue diminui, sai de dentro do sangue, do vaso e vai para outro local, como é o caso aqui do rumen, eu tenho uma hipovolemia, a diminuição da volemia do sangue. E a volemia, gente, é importante no sangue para o quê? Para fazer com que ele fique fluido, que ele circule adequadamente. Se eu diminuo, tiro a água do sangue, mas os componentes ficam lá, o sangue tende a ficar mais viscoso, mais concentrado. E isso dificulta a própria distribuição volêmica, né? O fluxo de sangue por todo o organismo. E aí, claro que o coração vai ter que fazer mais força para bater, para empurrar esse sangue que tem aí, né, a sua hemodinâmica prejudicada. Além disso, devido a essa grande produção de ácidos graxos que a gente comentou aqui, que vão acabar sendo absorvidos, né, pelo rumen, pela parede ruminal, esses ácidos graxos são muito lesivos à parede ruminal, principalmente a parte muscular, que faz com que haja a contração do rumen, né, que haja movimentação ruminal. Por isso que o rumen ele entra em atonia, ele para de mexer, de contrair. Consequentemente, ele para todo o processo de digestão e de mandar o alimento para o retículo, voltar o animal lá, regurgitar para ruminar, voltar, e todo o processo vai afetando os pré-estômagos e o abomaso depois como consequência. Também devido a essa atonia, quem para de funcionar é o cárdia. Ele para de ter essa função de liberar os gases que vão ser produzidas por essa superfermentação que está acontecendo. Esse gás vai tender a acumular e gera timpanismo ruminal secundário. Além disso, essas benditas aqui, ó, os streptococcus e os lactobacilos, eles produzem algumas toxinas, que devido já ao ácido graxo que vai sendo absorvido pela parede ruminal, vai lesando a parede ruminal, também faz com que sejam absorvidas toxinas desses streptococcus e lactobacilos. Essas toxinas, elas caem na corrente circulatória e acabam gerando um quadro de toxemia. O animal ele pode ali desenvolver, né, até uma sepse e pode vir a óbito. Ou seja, gente, a evolução dessa doença, se não, né, impedida ou tendo a interferência terapêutica adequada e a tempo, pode sim justificar a morte do animal. Então aqui nós temos a fisiopatogenia, ou se você quiser de patogênese, da acidose lática, gerando
a ruminite lática, tudo bem? E aí, o que eu vejo no rumen depois de tudo isso que aconteceu? Macroscopicamente, o conteúdo do rumen ele fica muito amarelado e espumoso, devido a esse distúrbio na microbiota e dessa digestão, e não só do conteúdo ruminal, o intestinal também. Porque até que o rumen fique atônito ao ponto de não passar nada para o retículo omaso, abomaso e intestino delgado, acaba que um pouco desse conteúdo mais aquoso, porque está tendo sequestro hídrico, né? Está tendo uma grande quantidade de líquido no rumen, isso passa um pouco até que haja atonia completa. Então, até a parte inicial do intestino delgado, que é o duodeno, você pode encontrar esse conteúdo aquoso meio amarelado também. Além disso, gente, tanto o conteúdo ruminal e o intestinal vão estar ácidos, o que não é costume, né? A parte do duodeno ali, a parte inicial do intestino delgado, ela tende a ser básica, né? Porque mais alcalina, devido à liberação da bile e de outras, né, secreções ali digestórias próprias desse segmento, e o rumen tende a assumir um pH mais neutro. Então, essa acidez está vindo do quê? Está vindo aqui dessa questão da alta produção de ácido lático, dos sais, dos ácidos graxos voláteis, que está gerando esse distúrbio no pH ruminal. Além disso, gente, como muitas vezes é o consumo de grãos ricos em carboidratos que estão associados a essa mudança brusca de dieta ou a inserção desses grãos na dieta, muitas vezes quando esses grãos estão colocados inteiros ou parcialmente triturados, a digestão ela vai acontecendo até o ponto que ela não consegue mais, então muitas vezes a gente visualiza a presença de grãos mesmo no rumen, no conteúdo ruminal, um grão de milho, de soja, enfim. E a mucosa ruminal, ela é extremamente lesionada, né, pelos ácidos graxos voláteis, como a gente comentou. Então, ela fica hiperêmica. Por que é hiperemia e não congestão? Porque nesse caso aqui, eu estou tendo um processo ativo inflamatório. Então, há vasodilatação dos vasos da parede ruminal e ela fica edematosa, porque há um distúrbio de permeabilidade. Então, há acúmulo de água no interstício celular ali na parede ruminal. Então, quando eu abro o rumen, eu vejo que ela está espessada. Esse espessamento é o quê? É edema, tudo bem? Além até da probabilidade de aparecer alguma úlcera, alguma lesão erosiva também na parede. A gente já vai visualizar isso em foto, tudo bem? E microscopicamente, eu acabo tendo processos degenerativos, necrose na parede ruminal, um grande influxo de células de defesa, que seriam aqui os neutrófilos, para tentar brigar contra essa população bacteriana que está ali, né, patogênica, realmente causando grande problema para a fisiologia ruminal. Vamos dar uma olhadinha aqui em umas fotos de rumen de retículo? Então, aqui as fotos à esquerda eu tenho um rumen. Veja que as papilas, gente, ruminais, elas são mais escurecidas. Né? Elas tendem a ser um pouco mais escuras, mas elas ganham essa coloração enegrecida porque o quê? Porque com a absorção dos ácidos graxos há necrose da parede ruminal, necrose da mucosa ruminal, né? As papilas morrem, acabam, né, se desprendendo como se fosse uma maceração mesmo, né, que a gente vê como alteração cadavérica. Lá mesmo a gente comentou que o rumen, ele facilmente, né, a parede ruminal facilmente tinha essa alteração cadavérica da maceração, porque é muito sensível ao desprendimento muito fácil dessa parede, né, dessa mucosa superficial ruminal. E aqui eu já vejo aquela questão toda hiperêmica, que tem até uma lesão mais erosiva, ulcerativa, na verdade, né, hiperemia bem marcada. Ao conteúdo meio amarelo aqui, né, que é bem visualizado aqui, ó, o conteúdo amarelo espumoso. Aqui tem uns pedacinhos de grãos, assim, se a gente for pensar, ó, da dieta. E aqui é o retículo, gente, ó, as colmeiazinhas que bonitinhas, né? O retículo também sendo afetado, olha aqui o conteúdo espumoso, bastante hiperemia, escurecimento por causa da necrose que vai acontecer. Então, esses ácidos graxos voláteis, eles são muito danosos para a parede, tanto ruminal quanto do retículo, e também do omaso, tá? Aqui uma outra foto de um atlas, né? A parede aqui, ó, a mucosa ruminal, as papilas totalmente desprendidas. Olha aqui a hiperemia que a gente tem, né, nessas regiões. Aqui o espessamento, a demaciação da parede ruminal. E aqui mais de perto, né, essa agressão. Olha as papilas que foram se desprendendo. Muita hiperemia e muito edema também. Certo? Além da ruminite oriunda da acidose lática, né? Então, aquela ruminite que vem ali pelo processo da acidose lática, essa acidose lática, né, que pode acometer o ambiente ruminal,
e ter um caráter sistêmico, ela pode acabar abrindo porta para um outro tipo de ruminite. Então, eu tenho inicialmente uma ruminite por acidose lática, que pode secundariamente gerar a outros casos de ruminite, que seria aí a ruminite infecciosa de fato, por bactérias ou fungos. Outra possibilidade é uma lesão mecânica traumática, gerando também essa ruminite bacterianomicótica. Então, às vezes, houve ali a ingestão de um alimento muito fibroso, abrasivo, gerou ali um traumazinho na mucosa, gerou algum distúrbio inflamatóriozinho inicial, gera um distúrbio no funcionamento do rumen, e aí essas bactérias e fungos oportunistas encontram um local adequado para poder estabelecer ali sua infecção e provocar, fomentar a inflamação agora de origem infecciosa. Tudo bem? Então, eu tenho dois principais tipos de ruminites secundárias, ou seja, acidose lática ou secundárias alguma lesão mecânica traumática, lá na mucosa ruminal. Então, uma delas é bacteriana e a outra é micótica. De maneira geral, tanto essas bactérias aqui, o Arcanobacterium pyogenes e o Fusobacterium necróforum, quanto esses fungos, o Arpegillus, Isópodos, a Basidia e a Mortirella, são, micro-organismos oportunistas. Eles estão querendo se dar bem ali naquela condição que o rumen, não se encontra em equilíbrio. Então, eles vão fazer o quê? Lesionar a parede tão intensamente, a parede ruminal de maneira tão intensa, que muitas vezes eles conseguem se translocar pela parede, passar pela mucosa, chegar na submucosa e acessar a corrente circulatória. No caso das ruminites bacterianas, o Fusobacterium necróforum, por exemplo, ele necrosa intensamente a parede ruminal, tanto que chama-se a doença associada a essa bactéria de necrobacilose. E aí é uma ruminite do tipo necrosante que ele provoca. Com essa necrose, ele permite que as bactérias que estão lá dentro do rumen transloquem via circulação. Então, passa a parede ruminal lesionada, transloca e chega na corrente circulatória. E há o risco dessa bactéria agora na corrente circulatória, que se chama bacteremia, acabar disseminando e atingindo outros órgãos. Um dos órgãos mais atingidos por essa translocação é o fígado. Há consequência, muitas vezes, de formação de abscessos hepáticos. Por quê? Porque essas bactérias chegam até o fígado pelo sangue, lá nós temos uma rede vascular hepática muito grande, e na tentativa de controlar, de manter aquele foco infeccioso controlado, há a formação de abscesso. Para quê? Para tentar encapsular aquele foco e fazer com que não haja mais disseminação para o resto do parênquima hepático daquela infecção. Por isso que, muitas vezes, além da ruminite bacteriana, uma consequência que a gente pode observar dela é a formação de abscessos hepáticos múltiplos, ou seja, pela disseminação para o fígado, por exemplo, dessa infecção. Tudo bem? No caso dos fungos, pode acontecer a mesma coisa. Como eles são fungos chamados anjo-invasivos, o que eles fazem? Eles vão conseguir translocar a parede ruminal, atingir o vaso, invadir o vaso, lesionar a parede endotelial, por isso anjo de vaso invasivo, porque eles vão invadir literalmente, vão destruir. Eles acessam a corrente circulatória, esses fungos, e um dos locais onde eles vão se disseminar principalmente é nas fêmeas prens, lá na placenta. Então, fêmeas prens, gente, que possam vir ter ruminite micótica, uma das consequências, infelizmente, é que elas venham acabar tendo placentite, que seria a inflamação e infecção da placenta. E aí, infelizmente, uma consequência possível é o aborto, ou do feto, ou o nascimento de um natimorto, ou até mesmo o nascimento de um bezerrinho muito fraco, que não tem sobrevida, infelizmente. Macroscopicamente, gente, a ruminite micótica, ela é bem visível, bem caracterizada. Por quê? Por como ele tem essas características de gerar uma angioinvasividade, uma lesão, vascular, essa lesão vascular ela é dita de vasculite. Eles geram, então, uma inflamação e infecção da parede do vaso. Da parede do vaso de quem? Da parede ruminal. Tudo bem? E aí, nessas regiões onde eles provocam essas lesões endoteliais, há um infarto vascular. Por quê? Porque o sangue acaba gerando uma questão isquêmica, ele não chega, não há mais vascularização eficiente e viável nessa região.
Então, essas lesões, muitas vezes, lá no rumen, são circulares. São lesões circulares bem delineadas, bem contornadas. E que no interior delas tem o foco de necrose, que aconteceu devido à isquemia, e a hemorragia bem avermelhada ao redor, né? Bem típico aí de um infarto mesmo da mucosa ruminal. Vamos ver aqui essa fotinho? Então, aqui, né, não é uma foto tão bonita, mas é bem característica, ó, as lesões bem delineadas, multifocais. O brilho da foto não está muito legal aqui, mas o interiorzinho delas tende a ser mais pálido devido à necrose e o halo hiperêmico ao redor devido ao processo inflamatório. Já a ruminite, por exemplo, né, necrosante, que é provocada pelo Fusobacterium necróforum, né, dando um exemplo de ruminite bacteriana, é o que a gente vê nessa foto. A necrose da mucosa ruminal ela é extensa. Olha a coloração que essa mucosa ruminal ela ganha devido à necrose. Expõe a submucosa, tem lesões também aqui, olha, hemorrágicas, né, na submucosa, muitas sufusões na parede, desprendimento toda a mucosa superficial aqui, as papilas, e um conteúdo enegrecido e fétido normalmente. E é uma ruminite que normalmente afeta, além do rumen, o retículo também no bovino, tá bom? Uma das últimas condições que nós vamos estudar aqui, né, que é uma patologia que afeta não só os pré-estômagos, mas também, querendo ou não, também afeta o abomaso, que é a indigestão vagal, que a gente comentou um pouco no início lá da nossa aula. Por quê que a gente comentou da digestão vagal? Porque ela é uma patologia que pode gerar a formação de timpanismo secundário. Quando eu penso em digestão vagal, gente, ela é uma doença bem complexa, tá? Tem características epidemiológicas, é uma doença que a gente estuda bem mais lá na clínica médica de ruminantes e equídeos. Aqui a gente coloca mais para vocês terem contato com a patologia, porque muitas vezes a gente consegue reconhecer que o animal tem indigestão vagal. O difícil é determinar qual que é a causa dessa indigestão vagal. No timpanismo também. Perceber que o animal está com distensão ruminal, né? Aquele timpanismo ruminal, até pode não parecer difícil. O problema é a gente descobrir qual é a causa que está levando aquele timpanismo. Se ele é primário ou secundário, se tem uma patologia de base envolvida e tudo mais. Então, aqui na indigestão vagal, basicamente é uma patologia que gera a indigestão. O que é indigestão? A não digestão adequada do alimento, seja porque não há funcionamento adequado dos órgãos relacionados. Quais seriam esses órgãos? Os pré-estômagos aqui citados. Que esse processo tem um envolvimento neurogênico, um envolvimento nervoso, um estímulo nervoso para que ele possa acontecer de maneira adequada. Não concordam comigo? Quem faz esse estímulo nervoso principal? O nervo vago. O nervo vago, gente, ele é responsável por várias funções nervosas nos pré-estômagos e no abomaso. Então, basicamente, a indigestão vagal ela é definida por alteração funcional. Então, é a função, não é algo mecânico do órgão, é funcional. Principalmente do quê? Do escoamento, da saída de alimento dos pré-estômagos, especialmente do omaso, e em sentido do abomaso, ou mesmo do abomaso para o intestino delgado. Eu sei que a gente dividiu aqui para estômagos, depois para estudar patologias de estômago e abomaso, mas aqui agora eu vou falar um pouco do abomaso também, porque eles sofrem digestão vagal. O conjunto todos de pré-estômagos e estômago no ruminante, ele tem envolvimento na doença da indigestão vagal. Então, há algum distúrbio da passagem de alimento entre eles, mas principalmente do omaso para abomaso, ou esvaziamento do abomaso ali para o intestino delgado, né? A digestão ela está comprometida. E como é uma patologia complexa, dependendo da lesão ou do distúrbio que acontece no vago, eu posso ter tipos diferentes de digestão vagal. Tipos que estão em base à localização anatômica, onde está acontecendo a obstrução funcional. Porque se eu estou falando que é uma alteração funcional de escoamento, o escoamento está sendo prejudicado. Não deixa de ser um tipo de obstrução, mas não é uma obstrução mecânica, física ou traumática. É uma obstrução funcional. É o mecanismo de eu estimular um órgão, esvaziar e passar o alimento, o conteúdo da digesta para o outro. Tudo bem? Então vamos lá, tem aqui 4 tipos diferentes. Eu posso ter, por exemplo, uma indigestão vagal, quando esse nervo vago, né, ele acaba inflamando, ele acaba tendo um quadro chamado de neurite, e aí
Como que esse nervo vago inflama? Às vezes tem uma lesão inflamatória de um tecido próximo ao vago, aonde ele está passando. Então, essa lesão inflamatória ao redor do nervo vago compromete ele também. E ele é um dos que controla a eructação, que controla o processo de liberação de gás do rumen pelo cárdia. Então, quando eu tenho a falha na eructação, eu tenho uma indigestão vagal? Tenho. A digestão não acontece de maneira adequada. E quem que me dá o indício disso? O animal começa a ter a ocorrência do timpanismo. É um timpanismo secundário. Tudo bem? O segundo tipo, gente, está mais relacionado com essa questão da falha de transporte mesmo, do alimento, principalmente do omaso para abomaso. É o que eu comentei inicialmente. É a falha de transporte omasal para abomaso. Sabe uma das principais causas que compromete o funcionamento do omaso e que compromete com que ele consiga, digerir e depois passar o alimento que estava nele em direção ao abomaso para que o processo, de motilidade continue? É quando eu tenho doenças reticulares, ou seja, processos de aderências, abscessos na parede do retículo ou naqueles quadros de retículo peritonite traumática. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Então, acabamos de falar lá do corpo estranho. Então, pensa, olha, um corpo estranho pérfuro cortante que atinge o retículo pode provocar uma inflamação ali, gerando a formação de um abscesso, de uma aderência, ou até mesmo romper a parede do retículo, formando, gerando um quadro de reticulite peritonite traumática. E todo esse processo inflamatório infeccioso drástico também, se adere o retículo, compromete também a movimentação e o funcionamento do omaso, que é o pré-estômago subsequente. Fora a possibilidade, dessa retículo peritonite traumática até gerar depois uma pericardite. Lembrem lá que a gente já estudou tudo isso. Então, essas aderências, esses processos inflamatórios que geram fibrose e comprometem o funcionamento do retículo também influenciam o funcionamento do omaso, principalmente, essa passagem adequada de alimento por essas estruturas, o que gera um quadro de indigestão. O estômago não contrai, ele não funciona adequadamente. Uma outra possibilidade, agora já afeta o abomaso em si, é a chamada impactação física, tá? É quando o abomaso ele acumula alimento no seu interior, esse alimento não consegue sair, escoar de dentro do abomaso. Normalmente, isso pode estar associado a posições anômalas do abomaso, quando ele desloca, ele sai da sua posição normal, ou quando ele realiza o vôvulo mesmo, ele gira ali uma rotação no seu eixo. A gente vai conversar mais sobre isso dos vôvulos gástricos na próxima videoaula, tá? Fiquem atentos. Então, todo esse posicionamento anômalo do abomaso faz com que o fluxo de alimento nele seja prejudicado. Não tem ali, o posicionamento correto. E aí, essas fibras da dieta, principalmente, tendem a se acumular e impactar e gerar um quadro de indigestão vagal, Esse deslocamento abomasal ao vôvulo impacta no funcionamento do vago, muitas vezes comprime o vago, e aí acaba que ele não consegue fazer com que o alimento, prossiga, que não haja motilidade do abomaso. Um outro ponto, um outro tipo possível é na gestação, Vamos dar o exemplo da vaca aqui. A vaca, gente, quando ela está gestando, o bezerro vai crescendo lá no interior da cavidade abdominal, concordam comigo? E ele tende a assumir uma posição mais central, medial. Aqui eu tenho o rumen do lado esquerdo e o abomaso está aqui do lado direito. O que acontece é que esse bezerro ele vai crescendo, crescendo, crescendo e ele vai comprimindo as estruturas ali dentro da cavidade. Por quê? Porque ele tem que arrumar um espaço. Concordam comigo? E nisso, do bezerro ficar empurrando, principalmente o abomaso, que é menorzinho, porque o rumen é grandão, ele se garante, pela sua composição. Ele vai deslocando o abomaso mais cranialmente à esquerda, ele acaba saindo da sua posição normal, e essa compressão do abomaso também gera compressão de ramos abdominais do nervo vago. O nervo vago vem aqui, no seu ramo abdominal central, e vai emitindo, ramos para a inervação dos pré-estômagos do abomaso. Vocês vão estudar essa parte, anatômica nervosa, depois lá na anatomia 2, alguns já estudaram, outros ainda não, mas não tem importância. Ele acaba gerando compressão de alguns ramos do nervo vago. E aí, se eu tenho lesão no vago, eu posso ter a indigestão.
E olha que interessante, isso aqui na gestação pode não só causar indigestão vagal, mas pode causar uma outra doença no abomaso, que nós vamos estudar logo em seguida na próxima videoaula, que é o deslocamento abomasal. Fiquem atentos, tá? Prestem atenção que a gente vai fazer uma relação bacana aqui. Bom, para ilustrar e tentar fazer vocês entenderem um pouco mais, até, né, estudarem um pouquinho mais, quem tiver interesse, pode buscar por esse artigo aí depois, lá no Google Acadêmico, na Cielo, na PubMed, nas plataformas de pesquisa e busca, que são relatos de casos de digestão vagal em zebuínos aqui no Brasil, tá? É legal, eles trazem vários casos de indigestão vagal, e olha aqui o que está aparecendo. Um dos principais patologias secundárias associadas à indigestão vagal é o próprio timpanismo. Olha como todos eles, de maneira geral, apresentam aí a distensão bilateral do abdômen, caracterizada pelo timpanismo. Tudo bem? E depois lá eles trazem fotos, vão explicando, né, as possíveis causas de digestão vagal que esses animais tinham. E uma delas, gente, era devido àquela questão, o segundo tipo aqui que a gente comentou, que devido a aderências, né, na região de retículo, que essa parte amarelinha aqui, eles foram desfazendo a aderência, né, quando retiraram esse conjunto aqui dos pré-estômagos do abomaso, adaptaram a técnica para poder retirar e tirar a foto, eles viram que no animal o retículo estava muito aderido, e no que ele aderiu à parede abdominal e até ao rumen, ele também comprometeu o funcionamento do omaso. Então, o escoamento, a passagem de alimento do omaso para o abomaso aqui, do omaso para o abomaso, estava prejudicada. Aqui está o retículo, aqui está o omaso e aqui o abomaso. Por isso, se você perceber, aqui não havia o escoamento, está praticamente vazio o abomaso, o omaso também, e foi acumulando alimento e gás no rumen e retículo. E mais um motivo aí provando porque que também gerou o timpanismo. Então depois quem quiser, né, visualizar e entender um pouco melhor, dá uma lida nesse artigo, acredito que vale a pena, eu indico. Tudo bem? Pessoal, eu fico por aqui, tá? Na nossa próxima videoaula, a gente vai estudar as patologias de estômago e abomaso. Até mais. Tchau, tchau.